Olá, hoje nós vamos falar sobre um dos maiores clássicos dos coletores de dados que operam há décadas por todo o mundo, melhorando a produtividade das empresas. Vamos falar da linha MC3000 da Zebra, que tem uma arquitetura, engenharia e durabilidade invejável. O Philips vai falar um pouquinho aqui pra gente de toda essa história e mostrar a evolução dos equipamentos até os dias atuais. Philips, é com você. Boa tarde, Milton. Boa tarde. Eu acho que antes de falar do equipamento em si, da evolução, é importante falar do fabricante. É um fabricante que tem um nome no mercado, um nome bastante relevante. Mas até algumas histórias que às vezes quando a gente vai pesquisar, a gente acaba descobrindo coisas que a gente sabia, né? E a própria Zebra, se você for parar para ver, é uma empresa que foi fundada em 1969. E nem sempre o nome foi Zebra Technology. Antigamente o nome da empresa era Data Specialties, especialista de dados. Nunca ouvi falar. Exatamente. Eu também pesquisando descobri há pouco tempo que tinha esse nome. E aí, em 1986, quando foi lançada a primeira impressora térmica de etiquetas com código de barras, foi que eles alteraram o nome da empresa para Zebra Technologies. Legal. E aí você me pergunta, Philips, por que você está falando de impressora? Por que você está falando de Zebra? Se o que está aqui é coletor de dados? Aí tem uma bagunça gigante. Mas em 2014, já mais recente, a Motorola foi adquirida pela Zebra. E a Motorola já trazia consigo um legado bastante significante na parte de coleta de dados, onde já tinha Symbol junto, né? Foi Motorola, e aí depois se tornou Zebra a partir de 2014, quando eles fizeram a aquisição e fundiram as empresas. Legal. Então, a princípio, a Zebra era especialista somente na parte de impressoras. Tanto é que foi uma das pioneiras e até hoje tem quase 80% do share de mercado das tabletops, que são aquelas impressoras de porte maior, né, de porte industrial ou semi-industrial. Legal. Então 80% é da Zebra. E quando ela fez a aquisição da Motorola em 2014, a Motorola já tinha um share bastante significante de mercado voltado para a coleta de dados. A Motorola era referência na parte de rádio, tinha a parte de coletores de dados, dos palm tops da época. Celular também. Celular. Até hoje celular é... Até VIP, se eu não me engano, era deles também, não era? Eu não lembro, acho que é da sua época, não é da minha não. Não, tem isso. Ainda bem que eu tô carequinho, né? Os cabelos brancos, né? É isso aí. Mas eu acho que era assim, e eles tinham esse share, e quando a Zebra decidiu fazer a aquisição foi um tiro certo, eu imagino, porque eles acabaram englobando todo um portfólio de solução e tomaram conta de um mercado, uma fatia do mercado bastante grande. Então beneficiou ambas as partes. Por quê? Porque eles tinham a impressora, mas não tinham um coletor. E agora eles têm um coletor e também têm impressora. Então eles fecharam o cerco aí, né, da identificação e coleta para melhorar essa comunicação entre as empresas, né? Exatamente. E tudo assim, foi uma evolução, né? Não cabe hoje aqui falar tanto das impressoras, mas eles fizeram diversas aquisições até virar a Zebra de hoje, né? Soluções de sistema, fizeram a compra também da antiga Eltron. Então, assim, virou uma grande empresa que é o que é hoje, né? Só uma dúvida rapidinho. A Zebra ela tá na bolsa do... Na Nasdaq, tem legal. Capital aberto. Inclusive, o capital foi aberto em 1991. Bacana. Nem sempre foi aberto, mas a partir do ano de 1991 eles fizeram a abertura do capital na bolsa. Então, até hoje, é uma das empresas de tecnologia com maior valorização também. Bacana. E falando hoje da parte de coletor, como você citou, é um clássico da parte de coleta de dados. O MC3000, vamos dizer, aí, fazendo uma boa associação, seria o Gol Bolinha da Volks. Então, um equipamento bastante utilizado, a gente como uma referência na parte também de sustentação, de manutenção desses equipamentos, nós recebemos muita coisa até hoje. E para você ter uma ideia, se a gente
esse equipamento aqui, por exemplo, que é o MC3090, que é da categoria, toda a categoria, quando você cita que é o MC3000, por exemplo, ele traz consigo a categoria que hoje já está em 3390, né? MC33, mas teve 3060, 3090, 31, 32, então vem as categorias. Se for falar de carro, por exemplo, aqueles carros populares, depois tem os SUVs, são categorias diferentes, né? Mais ou menos na mesma pegada. Mais ou menos na mesma pegada. Para uma analogia mais perfeita seria, por exemplo, você comparar o carro hatch com sedã. Então, por exemplo, você tem o Polo hatch e você tem o Polo sedã. Você tem o Onix hatch e você tem o Onix sedã. Então é mais ou menos isso. A gente tem aqui uma sequência de equipamentos. Por exemplo, esses dois equipamentos aqui, ambos são 3090, só que com características físicas diferentes. Esse equipamento aqui, por exemplo, ele é o equipamento Brick, o MC3090 Brick. Ele tem uma cabeça giratória, né, com laser. Na época isso foi pensado para ajudar principalmente aquelas empresas que têm operações em meio de caixas, bastante exprimido, né? Então você consegue entrar com ele e não necessariamente você precisa virar o equipamento perdendo o campo de visualização da tela. Você pode virar somente a cabeça faz a leitura. E faz a leitura. Esse equipamento específico ainda é um D. Na época, esse equipamento foi lançado em 2005. A gente está falando de um equipamento hoje com 16 anos de uso. 16 anos de uso. Ainda é operacional esse equipamento. Funciona em vários lugares ainda. Funciona em vários lugares e perfeitamente dependendo da operação de uso. Então ainda era um D, a gente não tinha a codificação 2D. E era muito prático de você fazer o uso, justamente por esse benefício de você se acomodar em lugares mais estreitos, né? Sem se espremer tanto com o corpo, sem muita complicação. E ele, por ser mais assim, prático, ele é um equipamento mais fácil de transportar. Mas também depende da sua operação, se ela for focada em economia e tudo mais, aí a gente já vai para outras plataformas. E essa cabecinha aqui de leitura, com o passar do tempo, ela foi... Eu não sei se todos, né, tiveram esse sentimento, mas boa parte dos clientes que nós atendemos, eles manifestaram depois uma certa insatisfação com essa cabeça, que embora no início era uma coisa que ajudava, trazia um benefício, ajudava, mas com o passar do tempo, ele começou a dar muito problema. Então, assim, o pessoal, ele... virava tudo aí, eles viravam de qualquer jeito, eles manuseavam de qualquer maneira com o passar do tempo e começou a quebrar, começou a danificar flat, então começou a aumentar a recorrência de manutenção para esse produto. Então, depois que lançaram outras versões, por exemplo, essa daqui, que é um gatilho, ele é um equipamento exatamente igual a este, mas se você olhar, ele não tem a cabeça giratória e ele tem um gatilho embaixo que ajuda a você posicionar o equipamento de uma maneira melhor. Então ele é mais ergonômico. Então se você tem uma operação com longas jornadas de trabalho, esse equipamento aqui, de repente, ele passa a ser um equipamento melhor, porque ele se ajusta ao seu punho, você tem uma certa ergonomia. Então, para atividades de maior recorrência, esse é o recomendado. Aí eu volto a fazer uma analogia com o carro. Quando você vai escolher o hatch, quando você vai escolher um carro sedã, quando você precisa de um porta-mala, por exemplo. Então, poxa, se eu tenho muita coisa para carregar, né? Se eu tenho um filho, por exemplo, você sempre carrega bastante coisa, viaja bastante, é mais bacana você conseguir pegar um carro sedã. Então é isso aqui, é exatamente a mesma coisa. Vai sempre do uso da operação, de qual equipamento se ajusta melhor àquela operação. Tanto isso é verdade que a Zebra, na época, ela fez uma parceria com a empresa Wavelink, e esses equipamentos aqui, eles já vinham licenciados com o Telnet, que é uma licença de emulação que é utilizada até hoje, que emula o
serviço, o servidor em si, né, a plataforma, para que você consiga operar através do coletor. Muitos WMS ainda operam dessa forma hoje, né? Ainda opera. Então, se a gente for falar aí de SAP, mas não vou citar aqui porque tem um monte, mas essas empresas todas operam com emulação. Então esse equipamento já vinha preparado. Esse aqui já não. Embora ele tivesse uma certa característica para algumas operações logísticas, entendia-se que ele não era um equipamento que servia a ponto de você conseguir utilizar para operações assim de longo tempo, de longa jornada. Então, ele criou-se essa diferenciação. Então, esse equipamento passou a ser utilizado por quem? Varejistas, que faziam os seus inventários, para fazer uma análise de presença dos produtos em loja. Então, tudo isso era feito com esse modelo de equipamento. Por quê? Porque ele é mais leve, mais fácil de você transportar também. E depois, foi lançado exatamente esse mesmo equipamento, com a mesma característica, sem o gatilho, só que com o leitor sem a parte giratória. Então, não sei qual foi a identificação que a Zebra teve, quais foram, de fato, se houveram queixas, de fato, mas foi feito o equipamento sem essa parte giratória. Imagino eu que um deles tenha sido a parte do problema, talvez, com as queixas, né? E aqui deve ter alguma outra utilidade também, né? Porque o equipamento, de fato, ele é mais fácil de transportar. É só questão de gosto. Só uma dúvida, esse 3090 que você mostrou inicialmente, ele tem a tela colorida, esses que a gente tem, mas tinha uns que vinham com a tela preta e branca ainda, né? Tinha. Como eu falei no início, a parte 30 do MC3000, ele traz consigo uma família. Então, na época que foi lançado já a série 3000, vamos lançar a série 3000. Não existiam outros equipamentos ainda, mas tinha versões diferentes. Então eu tinha a versão com gatilho, versão sem gatilho, versão shotter, mas dentre elas eu ainda tinha diferenciações. Eu tinha, por exemplo, esse é um 3090, mas eu tinha 3060, aí eu tinha funções diferentes de tela. Eu tenho, por exemplo, esse mesmo equipamento 3090 com versões diferentes de teclado. Eu posso ter teclados que variam de 28 teclas, 38, 48. Então, essas diferenças vão criando categorias e famílias diferentes do mesmo produto. Legal. Então, foi isso que aconteceu. Depois, já em 2009, 4 anos depois do lançamento do primeiro equipamento, do MC3090, foi lançado o 3190. Se você olhar o equipamento por si só, é o mesmo, né? Não tem diferença nenhuma. Eles deixaram o equipamento um pouco mais escuro, preto. Esse aqui é um cinza, né? Cinza escuro, né? A tecla, essa aqui é emborrachada, essa aqui é um pouco de material diferente, mais plástico né? Duro, né? Mas é o mesmo tamanho de tela. Exatamente assim, se você olhar o mesmo equipamento, não tem tanta diferença. Aí você fala, mas por que lançaram então? Porque aqui ele já tem uma configuração melhor, ele tem mais memória. Dobrou, né? Dobrou a memória. Dobrou a memória, processamento. Então aqui o desempenho é melhor. E aqui você vê, você sabe quando um produto é bom e está ganhando, né? Por exemplo, a caneta Bic. A caneta Bic é igual desde que fizeram o produto, eles lançam e até hoje todo mundo compra e usa do mesmo jeito. Os caras acertaram de primeira, né? Acertaram de primeira. E aqui, esse tipo de equipamento naquela época era muito bom, ele tinha um share bacana de mercado, era um excelente equipamento, ainda Motorola, tá? Ainda não era a Zebra nessa época. Então eles fizeram o mesmo equipamento com a mesma carenagem, mudando somente o processamento. Então ele se tornou um equipamento mais robusto, mais eficiente, mais eficaz, mas é o mesmo produto, é uma evolução dele. Tá? E aí segue o mesmo preceito. Se a gente for falar de equipamento, é o mesmo preceito. Então a gente tem aqui o Brink com a sua cabeça giratória, as mesmas condições físicas, a canetinha aqui, porque a tela é resistível, só funciona com a canetinha. A mesma funcionalidade do equipamento sem a cabeça giratória. E
a uma evolução do produto. Perfeito. Então, a gente pode dizer que 4 anos depois de lançado o primeiro produto, foi lançado o MC31, seu sucessor. E aí a gente vem para qual? O MC32. 32, que já apresentou diversas evoluções aí, né? Não só na parte interna, mas na parte externa também, né? Exatamente, então. E esse produto aqui, ele foi o mesmo produto, seguiu a mesma linha, mudando apenas alguns detalhes que fizeram bastante diferença. Então, esse, o MC32, foi lançado em 2016, tá? 5 anos. Depois do 31, né? 5 anos depois, não, 7 anos depois do 31, e faz 5 anos que ele foi lançado. Ah, ok. Então, o que muda desse equipamento? Esse equipamento ele já vem com as mesmas características dos demais da evolução. A gente tem ele também em outras famílias, em outras categorias. Mas ele veio com a opção da tampa ser a própria bateria. Isso aqui pode parecer besteirinha agora, mas aqui, por exemplo, ó, a gente tinha essa tampa. Esse aqui é o MC31. Quebravam pra caramba, né? A tampa, ela tinha essas travinhas que soltam, então o pessoal perdia a travinha, ela ficava sem a travinha. Esse era um dos pontos chatos, porque puxa, equipamento bacana, bonito, mas já sem a travinha, sem fechar direito, então o pessoal já começava a amarrar com elástico, etiqueta, né? Etiqueta, faziam de tudo. Aí no 32 eles identificaram esse problema e já fizeram A bateria já com a que tampa. encaixa diretamente, que já é a própria tampa. Prontinho. Então ela é fácil de fazer, de gravar, de utilizar, manusear, e é uma coisa a menos. Outro ponto muito interessante é essa questão aqui, não sei se o zoom vai captar, mas ó, essas travinhas que ficam aqui embaixo é a responsável de fato por puxar a carga da energia da bateria. E ela fica numa posição ruim, ela tem uma certa saliência e ela não é tão resistente. Então o que acontecia? O pessoal, muitas vezes durante a evolução, a gente tem o brick, tem o GAN, embora fisicamente é o mesmo, ele tem uma diferença de bateria. A bateria do GAN, ela tem uma capacidade maior, ele é mais gordinho. Esse daqui é menor. Então acontecia muito do pessoal comprar errado ou usar bateria diferente, às vezes forçava o equipamento, ou até mesmo por tirar e colocar a bateria, essas travinhas quebram. Quebra com muita facilidade. E quebrou, então você tinha que fazer um trabalho de solda na placa, você tinha que recuperar a placa, e nem sempre ficava igual de fábrica. Né? Então, isso era um dos problemas, um dos gargalos desse equipamento. O que foi feito de diferente do MC32. Se você notar aqui, os dentinhos eles foram colocados para trás, não é mais aqui, foi colocado mais para a parte de trás. E a bateria, quando você empurra, ela não chega a fazer pressão nos pinos, porque ela de fato só encaixa quando dá o clique. Certinho. Isso daqui praticamente zerou os problemas que os clientes tinham com essas travinhas da placa. E essa evolução aí mostra a preocupação da Zebra em evoluir o seu produto. Às vezes ela faz pequenas alterações. Desde o 3090, a Ulticom faz manutenção de coletores de dados, percebe que além do equipamento ser bastante robusto, ele é um dos mais fáceis ou dos menos difíceis de você fazer manutenção, justamente porque os engenheiros eles pensam também em como você preservar o seu investimento e manter o equipamento sempre funcionando. E quando eles fazem essas alterações de uma linha para outra, dá para perceber essa preocupação. Verdade, então. É um equipamento que, embora pareça super difícil, né? Mas ele é como se fosse um Lego mesmo. As coisas parecem são sempre muito bem pensadas, assim. Então, esses pequenos detalhes, de fato, começaram a fazer diferença. Sim. E aí a gente
Nessa evolução a gente teve mais uma vez essas alterações, uma delas foi essa, foi bastante significante para os clientes que tinham esse equipamento e se queixavam desse problema, assim como novamente houve uma evolução do hardware. Então o hardware passou a ter mais processamento, passou a ter mais memória, e ser um equipamento de fato mais eficiente na operação, né? O processamento dele ficou 16 vezes melhor o do 3090. Exatamente. Se a gente pegar na analogia, usando esse seu comentário, do 3090 para o 31 a gente teve 4 vezes mais velocidade no quesito de memória, armazenamento. O equipamento ficou 1.2 vezes mais rápido se a gente comparar processamento. Dessa questão que você colocou, já migrando do 31 para o 32, a gente pode dizer que o MC32, que esse equipamento, ficou 1,9 vezes mais rápido em processamento do que o MC3090, o primeiro lançamento, e ficou 16 vezes mais rápido quando a gente fala de memória, de armazenamento de memória RAM, né, que é volátil para os processos, comparado ao MC3090. Então um ganho fabuloso, né? Dependendo da operação do cliente, isso faz total diferença. Na emulação em si, utiliza-se muito a parte de processamento, na parte de memória, né? Para você ter uma movimentação mais rápida, mas tem naquela época, algumas empresas ainda tinham aplicativos e soluções que eram embarcadas diretamente no equipamento, onde o uso se torna ainda mais interessante, porque aí se demanda de fato um pouco mais do hardware. Então esse equipamento ele já veio preparado para uma operação de fato mais robusta, uma aplicação que demanda uma necessidade maior do hardware. Quando você fala aplicativo é porque ele já tinha a possibilidade de chegar com Android, foi um dos primeiros a vir com Android, né, o 32. Isso, eu vou chegar lá. Desculpa aí. Vou chegar lá. O que aconteceu aqui é que esse equipamento ele foi lançado em 2016. Em 2014, a Zebra comprou a Motorola, ou seja, esse equipamento já foi de fato um lançamento que veio com os preceitos da empresa anterior, mas nós já tínhamos soluções mais atuais. Então, por exemplo, eu não vou saber aqui exatamente os módulos de laser, mas se você acompanhar a evolução em si dos equipamentos, o módulo é outro. Tem a evolução do módulo, aqui a gente já tem uma evolução da leitura, a gente já está falando de um dispositivo, no 31 já tinha, mas aqui a gente já está falando de um dispositivo que também tem um módulo de leitura 2D, você consegue utilizar um QR Code, um Matrix. Então é um equipamento já evoluído comparado aos demais, e em 2016, se vocês repararem, a diferença dele ainda assim é bastante, 7 anos. A evolução vai estar no próximo, mas aqui já conseguiram utilizar a primeira versão do Android, que era a versão 4.4, a KitKat. Então foi quando a Microsoft já tinha anunciado que iria se desfazer dos dispositivos móveis e que não daria mais atualização ao sistema. Então as empresas já começaram a criar mecanismos que já começassem a fazer a migração do sistema. Ainda muito embrionário, muitas empresas, clientes com receio de fazer a mudança, mas sim, foi um dos primeiros equipamentos que vieram já com a tecnologia Android. E aí a gente já pode passar para a versão atual, que é onde vai fazer mais sentido o que eu ia falar. Legal. Se você olhar, o MC32 ele foi lançado em 2016. Em 2018 já lançaram o MC33. Se você for olhar de um do outro, é uma diferença de 2 anos. Isso não quer dizer que esse aqui foi um equipamento que se descontinuou na transição para o 33. A Zebra, ela na verdade foi bastante eficiente nessa transição. Ela teve recursos muito rápidos para conseguir já se aproveitar da tecnologia mais atual. Legal. Então ela lançou o MC33, que já busca uma característica totalmente diferente daquele ar que nós tínhamos
nas versões anteriores. Se você olhar, o equipamento ainda é muito semelhante, parecido, mas você já nota uma certa diferença na tela, por exemplo. Sim. A tela já traz consigo uma tela maior, já com um sistema Android embarcado nativo. Nesse equipamento eu já não tenho mais versões de Windows. A Zebra ela já começou a considerar o Android de fato, porque a Microsoft já não ia mais dar suporte. Então isso já trouxe consigo uma certa segurança para a aquisição do equipamento. E esses daqui, os MC32, eles continuaram sendo comercializados, inclusive eu acho que ainda tem versões que ainda são comercializadas desse produto, se eu não me engano, embora não tenha mais atualização. Por quê? Porque tem muitas empresas ainda que não conseguiram migrar. Tem empresas, por exemplo, que tinham aplicativos, como eu citei, na época de Windows, e que a transição para o Android tem que ser feita toda uma formulação no aplicativo e desenvolvido para outra plataforma. Então, isso torna a transição complicada. Já outras que eram emulação, que é boa parte das empresas, pode fazer tranquilamente. Inclusive, você, se está assistindo esse vídeo e tem dúvidas se pode comprar um equipamento novo para utilizar o Android tendo a emulação, pode, deve, e você vai ter mais produtividade com isso. Então, esse equipamento MC33, ele já veio com a tela maior e, se você reparar, já é uma tela capacitiva. Qual que é a diferença? A interatividade passa já a ser com os próprios dedos. Isso também foi uma vantagem comparada às outras versões que eram utilizadas canetas. Por quê? Porque o pessoal perdia a caneta e utilizava qualquer objeto para ir lá e mexer no coletor. E isso, por muitas vezes, danificava a tela e o usuário ficava impedido de conseguir trabalhar de forma efetiva, porque não movimentava direito, não conseguia clicar onde ele gostaria, e aí tinha que mandar para manutenção e ficava o período ali de manutenção sem o equipamento para usar na operação. Então isso aqui já foi uma das vantagens. E a outra vantagem é que o equipamento se tornou mais intuitivo, porque a gente está falando de um equipamento Android onde as pessoas começaram a ter mais familiaridade. Se eu pegar esse equipamento e falar, mãe, usa, ela não vai saber nem para onde ir. Agora, se eu pegar esse equipamento aqui e falar, mãe, usa, ela vai conseguir talvez conectar na internet, vai conseguir abrir o Google Chrome. Então, isso também foi uma coisa bastante bacana. Excelente analogia. Outra coisa legal que aconteceu também é que o Android trouxe consigo uma série de aplicações, porque todo mundo começou a desenvolver coisas para o Android e esse equipamento começou de certa forma, gerar mais produtividade, mesmo que indiretamente. Por quê? Porque aquela pessoa que compra o coletor achando que o coletor vai resolver todos os problemas, ou seja, eu preciso fazer um inventário, eu compro um coletor, e agora? Aí não dá. Pro Android, não quer dizer que já vai embarcado, mas você tem muitas opções cabíveis onde você pode utilizar um aplicativo para você fazer o seu inventário. Inclusive, como tem um que é o Valid Code. Sim. O Windows também tem, mas é mais complicado. Então, assim, isso daqui trouxe ganho de performance, de produtividade. Além do mais, tornou-se um equipamento mais seguro. Por que mais seguro? Porque esse equipamento já não tem mais atualizações de segurança da Microsoft. Quer dizer que em um mundo cada vez mais conectado, onde a gente busca o IoT, a inteligência, né, das coisas, a gente não consegue utilizar com a mesma eficiência. Por quê? Porque se eu mantenho os dois conectados numa rede aberta, uma rede ampla, esse equipamento está mais suscetível a um ataque cibernético. Sim. Então, eu já não consigo fazer muita coisa por ser um equipamento obsoleto, e mesmo que eu o mantenha e tente fazer algo, eu estou suscetível a um ataque cibernético, onde pode me custar muito dinheiro e problema para a empresa. Então, isso aqui já trouxe também uma solução para a segurança, onde eu tenho o objetivo de tornar o meu ambiente mais seguro. Facilita bastante, principalmente a gente que tem uma fábrica de software, a gente sabe da dificuldade que é, hoje em dia, você fazer o desenvolvimento de qualquer software para essa plataforma, que é uma plataforma mais antiga. Sim. A maioria dos caras já morreram que mexe com esse negócio, então fica meio complicado. É verdade. Já morreram. O outro ponto que é legal desse equipamento, já fazendo um comparativo de troca, o cliente que tem um MC32, esse equipamento, quer trocar o equipamento,
ele, por exemplo, consegue usar alguns acessórios. Dessa linha de mudança, muita coisa se aproveitou. Então você mudava de uma categoria para outra, você conseguia ainda usar os acessórios de carga, de bateria, de todas as coisas. Esse equipamento mudou bastante. É a mesma filosofia de negócio. Se você olhar, você ainda sabe que é uma sequência da categoria, mas ele já é um equipamento que tem, de certa forma, uma ergonomia diferente. Então, mesmo sendo diferente, você pode, por exemplo, pegar a bateria desse equipamento aqui e utilizar no equipamento novo tranquilamente. Ou seja, você não perde tudo que você tem, você faz uma navegação de forma mais inteligente. Então, esse foi um outro ponto muito bacana também. Outro ponto bastante interessante, lembra que eu falei no começo que o GAN do modelo de entrada, do primeiro modelo da Motorola na época, ele já vinha licenciado com o Telnet da Wavelink. Isso acontece aqui também. Hoje a empresa também é a Wavelink, mudou já, o nome já não é mais Wavelink, hoje é Ivant, que é a mesma empresa, e eles também disponibilizam o mesmo aplicativo. Também tem a parceria, já continua a parceria com a Zebra. O aplicativo no Android se chama Velocity, no caso do equipamento da Zebra. E ele também vem licenciado para essa versão GAN. Então o cara que também tem a preocupação se pode trocar 32 de versões anteriores para a versão mais atual, pode também, porque vai funcionar do mesmo jeito e melhor. Existe no Velocity uma função em que você consegue modernizar essa tela. Então aqui a telinha é preta com as letrinhas verdes, aqui não, aqui a tela é totalmente gráfica, onde o seu usuário consegue interagir de forma melhor e você consegue potencializar a sua operação produzindo mais, porque é mais fácil de mexer e é mais ágil. Então essa é uma vantagem desse equipamento também. Essa foi uma sacada muito legal da Zebra, porque ela se tornou independente desse sentido. Ela disse para o cliente, olha, você não precisa mudar todo o seu WMS para evoluir junto à Zebra. Ela deu essa opção para o usuário, deixou ele livre para poder escolher evoluir sem ficar amarrado a esse tipo de questões relacionadas a software. Né? Exatamente. Foi uma sacada bem bacana. Eles foram abertos, né? Sim. Eles foram bastante abertos. E aí, para finalizar aqui, vamos fazer um resumo da evolução em si, como é que começou, quais configurações tinha, para você ter uma ideia do quanto mudou e até pegar um pouquinho de tudo isso que a gente falou agora, né? Perfeito, vamos lá. A gente vai colocar aí na tela uma imagem e a gente vai falar exatamente das configurações. Se a gente pegar ali, por exemplo, o MC3090 que vocês estão olhando e a gente fizer esse comparativo de evolução, a gente já começa a perceber ali que a gente mencionou. Ele é um equipamento de certa forma robusto e ergonômico. A gente vai usar como exemplo do gatilho, igual está na imagem. E ele tinha o seu processamento, sua memória, sua característica de bateria, o seu tamanho de tela, a vedação e o laser. A gente não coloca exatamente o laser nos termos técnicos que eles associam uma numeração, mas ele também teve a sua evolução constante. E a quantidade de tombos que é feito para poder definir a resistência do equipamento. Sim. Então, se a gente falar do 3090, que é o primeiro modelo ali lançado, vamos dizer assim, a gente já tem uma boa evolução para o próximo. Algumas coisas, características físicas permanecem, né? A gente visualmente consegue notar isso. Então, peso é o mesmo, ambos têm 509 gramas. Parece uma coisinha besta, mas o peso é bastante importante. É uma coisa que a gente, toda a operação de grande porte deveria considerar. O desgaste é maior, a produtividade também. Cansaço, né? Cansa, pode gerar até doença, na verdade. Aquela doença ULER, né? Repetitivo, isso acontece bastante. Mas de certa forma ainda, com toda a característica do equipamento, é um equipamento considerado leve, bom e ergonômico. Então tá num peso bacana. Tem quantas gramas? 509 gramas o GAN. O GAN. Legal. Então os dois, tanto o 3090 quanto o 31, mesmo peso. Tá? Ambos, como tem a mesma ergonomia ali, a mesma
o mesmo design físico, então ambos são robustos e ergonômicos do mesmo jeito. Comparado à primeira versão, ele já é no processamento 1,2 vezes mais rápido. Ou seja, eu estou dizendo que eu tenho um equipamento 1,2 a mais em questão de processamento. Então, eu gosto até de usar uma analogia legal de produção, que eu acho que exemplifica muito bem. Se você tem hoje uma esteira e você está produzindo, você coloca lá a matéria-prima. Então, quando a gente compara o processamento do coletor, eu estou dizendo que essa esteira, enquanto o outro fazia um produto com a matéria-prima que eu coloquei, o atual vai fazer o mesmo mais 1,2, ou seja, vai sair no mesmo tempo. Legal. E aí quando a gente desce um pouquinho na memória, eu falei que a memória RAM, que é muito importante, a gente está dizendo que a gente tem uma capacidade de armazenamento temporário, onde você vai conseguir colocar uma determinada tarefa para ser executada, considerando o seu nível de processamento, vai realizar ela com aquilo. Então, quando eu tenho uma amplitude maior, uma capacidade maior, eu consigo colocar mais produtos ali, mais matéria-prima. Então, eu consigo, por exemplo, comparado à versão anterior, eu consigo 4 vezes mais matéria-prima processando 1,2 vezes mais rápido. Já é um ganho sensacional. E com o mesmo operador. Com o mesmo operador. E aí tamanho de tela e outras coisas entram em outras circunstâncias. Legal. Então, na analogia em si, com essa esteira de produção, a gente já entende que esse equipamento, na mesma situação, consegue ser mais produtivo. Ou seja, se você entregava uma mercadoria, você vai conseguir entregar mais, no mesmo tempo. E assim sucessivamente. Então a gente tem ali, num comparativo de processamento, eu já exemplifiquei. Na parte de memória, ele tem um pouquinho mais, dá 9% a mais de autonomia comparado à versão anterior. Que dá uma média de 8,72. 8 horas,72 de uso do equipamento com essa capacidade de bateria. Houve uma evolução na capacidade de bateria também. Houve, o antigo tinha 4,400 e aí o atual foi para 4,800, ele representa 9% a mais de autonomia, que dá esses 72. Legal. Tem 7,2 minutinhos a mais ali do que a versão anterior. A vedação continua a mesma, ele é totalmente protegido contra poeira e também respingos de água. IP54, né? 54, para não ser cansativo, isso segue por todas até a última versão, que é o 33, não mudou. A parte do laser é o que eu falei. Na versão do 3090, a gente já tinha um DI 2D, uma capacidade mais limitada. O laser não tinha a capacidade de decodificação com a mesma velocidade que é feita atualmente. Sim. Isso também, embora não dê para demonstrar aqui, né, de uma diferença para outra, mas pode considerar que houve com o laser atual, você consegue, do 3190, consegue fazer uma decodificação do código mais rápido e melhor do que comparado ao 3090. Sim, com certeza. Outra analogia boa para se usar aqui é a câmera. A câmera sofreu alterações e mutações, então a câmera de hoje, do celular, por exemplo, não é a mesma do Motorola V3, que era o top da época, né? Exatamente. Então é basicamente essa mesma analogia. E a parte de queda, que é a resistência do equipamento, ambos 1,2 metro, né, de tombo. Eles sofreram 2.000 tombos de 1 metro e aí o datasheet constata que em média essa altura seria a altura em que o equipamento, se cair, muito provavelmente não vai quebrar. É uma altura de operação normal, né? Ali, geralmente o pessoal com ele na mão é mais ou menos essa distância, né? Sim, É 1 metro e... 1,20 m, né? 1,20 m é mais ou menos ele com a pessoa com o equipamento na mão. Exatamente. Outra tem a empilhadeira também, né? Às vezes se usa na empilhadeira e é o que muda um pouquinho essa
essa questão, mas também não quer dizer que caiu de cima da empilhadeira que tem um pouco mais de 1,20 m às vezes, que vai quebrar. E também não quer dizer que se cair de 1 metro também pode ser que não quebre. Pode acontecer, depende de onde vai cair, como caiu, né? Então é feito esse datasheet e o pessoal, eu não gosto de fazer isso, mas o pessoal às vezes está demonstrando e joga a improvento no chão e fala, pô, vai quebrar porque foi dito aqui que isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu não faria isso. Mas de fato, como eles fazem os testes, é a mesma coisa do carro também, mano. Hoje eu tô gostando de falar de carro, né? Mas é uma excelente analogia, né? Porque é um bem durável e requer um investimento razoável, né? Sim, mas o ponto do carro é importante porque é justamente isso. Como é que se categoriza que um carro, por exemplo, tem 5 estrelas de segurança? Eles fazem teste, mas não quer dizer que tem 5 estrelas que você vai lá bater seu carro para constar o carro. Você vai querer fazer teste, né? É uma situação que não uma garantia que te deixa tranquilo, mas você não vai testar. Se acontecer, tudo bem, mas... né? É uma percepção, né? É. E aí nos próximos aí segue o mesmo preceito. Então se a gente fala do processamento comparado ao 3090, a primeira versão, 3290 por 3090, a gente já tem 1.9 vezes mais processamento e tem 16 vezes mais memória. A bateria continua a mesma e a tela também. IP e vedação a mesma coisa, o laser já mudou um pouquinho. A gente já tem uma evolução bacana pro laser. Que é da mesma coisa, 1,20 m também. E aí é o que a gente citou, já tem um Android, né, foi lançado com as versões de Windows 7.0, o Windows Mobile 6.5 e também a versão 4.4 KitKat Android. Não ficou muito acessível, não teve muito tempo, até porque pelo design, pela forma que foi feito, o tamanho da tela, ele não foi tão intuitivo. Então... Sim, é uma boa observação que você está fazendo. Quando a gente ia usar, ficava meio ruim para usar. Ficava pequenininho, ainda mais quando você ia usar o Chrome, né? Então ele ficava pequenininho as letras, então tipo, não teve uma boa aceitação. Então ele, justamente por isso ficou pouco tempo e logo entrou o 33, que é o sucessor. E aí ele também é um equipamento robusto e ergonômico. E aí comparado à primeira versão, ele é 3,4 vezes mais processamento do que o MC3090. Então, para você ver, né? É a mesma coisa. O computador que você tinha antigamente, você acessava o seu Orkut, o MSN, era um computador que na época era muito bom, mas com a evolução da tecnologia, não tem como você se sustentar com a mesma configuração de equipamento, você precisa evoluir. E é o que aconteceu com o MC33, considerando as atualizações do mercado, o uso, a forma de você fazer as coisas, esse equipamento se tornou um equipamento com maior processamento, justamente para que você consiga desfrutar dessas benfeitorias. Possibilidades, né? Possibilidades inúmeras, viu? Porque a gente falar que o Android tá bacana para essa parte de enterprise. Memória. Cara, memória a gente tá falando que é 64 vezes. A capacidade de memória é 64 vezes maior do que a primeira versão lá, cara. Então o que você fazia em um determinado tempo, isso aumentou consideravelmente, mais de 50 vezes. Exatamente. Se a gente usar a mesma analogia da esteira de produção, eu estou dizendo que eu consigo colocar 64 vezes mais matéria-prima na minha esteira comparado à primeira esteira, e eu consigo processar isso 3,4 vezes mais rápido do que a primeira versão do equipamento. Excelente. Isso quer dizer que é muito mais produtividade. Sim. Então, o trabalho que você fazia com o MC3090 com 3, 4 operadores, você faz com um operador apenas. É possível, obviamente depende do processo e também da sua aplicação, da forma em que sua aplicação funciona. Mas se a gente considerar só o hardware, quer dizer que nas mesmas circunstâncias das versões anteriores você teria que produzir muito mais. Sim. Né, na mesma proporção comparado ao anterior. Isso mesmo. Então, legal. Esse é um ponto que a bateria já mudou um pouquinho mais, a gente já tem 18% a mais de autonomia comparado ao MC3090, o que traz de autonomia mais ou menos 9,5 horas de autonomia de uso. Então já é um equipamento que você consegue utilizar por um período maior de tempo.
até por conta dos aplicativos, né? Na versão anterior você tinha somente a emulação muitas vezes. Agora você tem a opção de colocar um rádio integrado no equipamento. PPT lá, né? Um PPT, você tem a possibilidade de criar um bloqueio para o seu equipamento, para utilizar somente aquilo que cada usuário precisa. Você tem a opção de instalar a aplicação para fazer gestão do seu equipamento, onde o seu equipamento consegue mandar pacotinhos de informação para o seu software de gestão interpretar e te dar informações para uma tomada de decisão. Então, tudo isso leva-se em conta na hora de você olhar para esse equipamento e ver tudo que ele tem comparado ao modelo mais antigo, a primeira versão. Sim. Aliado à chegada do Android, a Zebra teve uma sacada também bastante legal, que além do equipamento, ela disponibiliza uma plataforma com uma série de outras soluções que sustentam todos os seus equipamentos e ajudam o pessoal a ser mais produtivo, que é o caso do Mobility DNA e o Savannah, né? É um dos exemplos que são bastante interessantes e que mostra que a Zebra ela não está preocupada simplesmente com o hardware, mas sim com a entrega de uma plataforma de soluções e realmente resolva o problema, que é o problema de produtividade das empresas. Muito bem colocado, e realmente a Zebra teve uma sacada muito boa quando ela decidiu fazer isso, e foi logo nos primórdios mesmo. Sim. Que é o que mostrou a vantagem do usuário deixar o medo da mudança afetar a produtividade e a operação do cliente. Então, o Mobility DNA, que é uma plataforma de aplicativos desenvolvida pela Zebra, foi uma excelente sacada e que com certeza agrega muito para o cliente que efetua a compra do coletor da Zebra. Então, muito bem colocado. E a parte do IP continuou a mesma, e a parte de leitura mais uma vez teve uma evolução. Nas últimas versões, o 3290 e 33, eu coloquei a mudança ali do código do laser. Ele mostra na engenharia a evolução. O anterior era o SE 4750 e o atual do 3390 já é o 4850. Ele é muito mais rápido, melhor em qualquer condição. Quando a gente fala isso, que essas melhoras de decodificação, a gente está falando, por exemplo, de um QR Code. Sabe-se que é 20%, 25% de dano do código, você ainda consegue interpretar isso. Até 25%. Até 25% de dano do código. Mas tem equipamento que não consegue decodificar essa deterioração do código. Entendeu? Então, essas alterações de mecanismo são importantes para isso também. Você consegue, de certa forma, interpretar melhor isso em qualquer condição. E quando a gente fala em qualquer condição, também não é só isso. É a condição de você utilizar externamente, onde você está aberto ao tempo, onde você está, de repente, num porto e você tem lá uma garoa, uma chuva, né, onde você está utilizando para fazer a leitura da água da casa ou a leitura da conta de energia. Esses pontos é onde você consegue de alguma forma ser melhor e mais rápido. Sim. E aí aumentou também um pouquinho a parte de resistência à queda. Passou de 1,20 m para 1,5 m. Legal. Então, ele também passa pelos mesmos testes. Todos os equipamentos passam por testes de 2.000 tombos em média a mais ou menos 1 metro de distância do chão. E aí, com base nisso, eles constatam, não sei que conta eles fazem, mas dentro do teste eles determinam qual é a altura média que esse equipamento ele sofreria uma queda sem apresentar defeito. Legal. Então, assim, em tese é isso. Esse é o ponto que nós queríamos passar, essa evolução, essa diferença. Acho que é uma curiosidade para muitos até saber dessa evolução. São equipamentos destinados à área de armazém, distribuição, logística, indústria, né? Atualmente varejo também. Então tá aí, essa é a grande diferença. Um pontinho, pouca diferença, mas teve a questão do peso. Sim, eu vi algumas gramas aí, né? 3 gramas. 3 gramas. Mas olha o tamanho da tela, ficou bem maior.
Esse aqui, inclusive, depois a gente vai mostrar a leitura, mas ele é um médio range, né? Ele lê até 7 metros o código, né? Exatamente. Essas alterações que tiveram do laser também tornaram a família mais atrativa para determinadas operações. Então, se você tem uma operação onde você faz a leitura, por exemplo, da empilhadeira, não necessariamente você precisa descer da empilhadeira e ir lá e fazer a leitura do código. Dependendo do seu código, da plaquinha, isso a gente já falou em outros vídeos, sim, é possível que você efetue a leitura da própria empilhadeira, tornando também o seu dia a dia mais produtivo, mais eficiente, né? Pode voltar. Vale a pena falar que teve um cliente nosso que eu lembro, um deles, né? Que ele começou a trocar os coletores, ele usa o Telnet, ele começou a trocar por 32, ainda ele permaneceu com Windows, acho que você lembra qual foi o cliente, e ele começou a comprar com frequência, porque os operadores não queriam mais trabalhar com o anterior, porque a diferença na produtividade era muito grande. E aí ele comprou bastante até aqui com a gente. Não lembro quantos, mas comprou bastante. Comprou com uma certa frequência, porque os operadores não queriam mais saber dos antigos. Era do 32? Foi pro 32. Foi pro 32. E ele comprou o Android? Não, ele manteve ainda o Windows, mas ele trocou com uma velocidade boa, porque os operadores dele começaram a reclamar dos equipamentos mais antigos, por conta da velocidade. Ah, do desempenho. Do desempenho. Legal. Eu não lembro exatamente, mas imagino que pode ser. Sim. Legal. É isso. Depende da operação do cara, né? Sim. Se ele tem, de certa forma, um processo muito parecido e ele fez a migração para um hardware que é superior ao que ele usa hoje, a tendência é que, de fato, a operação se torne mais veloz. Exato. E legal, esse é o pensamento. Tem que usar na prática e constatar o ganho, né? Os datasheets, os PowerPoints são muito bonitos, mas a operação é o que vai dar a resposta exata do melhor uso. Treino é treino, jogo é jogo, né? Jogo é jogo. Opa, pessoal, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se inscreva no nosso canal, por hoje é isso. E até o próximo vídeo. Tchau!